Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante que se trata de vinculações de receita, mas não vamos falar dele à toa, nós vamos falar no contexto de uma medida provisória que o governo soltou, que é a medida provisória 938, que é a famosa medida provisória do auxílio financeiro para compensar as perdas do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados, né? Essa medida provisória, ela tem suscitado algumas dúvidas quanto, primeira coisa, ao dinheiro que vai chegar desse apoio financeiro, que tem como base de cálculo, podemos dizer assim, o fundo de participação e será distribuído sob os mesmos critérios do FPM e do FPE. Esse dinheiro tem algum carimbo? Ele tem alguma vinculação de receita, alguma destinação? Eu sou obrigado a aplicar esse dinheiro nas áreas de saúde, educação? Sou obrigado a aplicar esse dinheiro somente na Covid? É necessário criar uma fonte de recursos para identificar esse dinheiro? Então, essas são algumas questões que nós vamos tratar aqui. Mas antes de tratar, nós precisamos exemplificar, desmistificar também algumas questões relacionadas à vinculação de receitas. E aí, o que é vincular receitas? Normalmente, quando eu dou essa aula, eu tenho até um curso de AFO, né, de Administração Financeira e Orçamentária, em EAD, e trato desse assunto nessa aula. E lá tem um esqueminha muito interessante, um slide que eu uso e que eu adaptei para cá, onde eu digo o seguinte, que na verdade vincular receitas é uma desconfiança do legislador do presente em relação ao governante do futuro. Por que isso? Porque de antemão nós pegamos parte de uma receita ou a totalidade dela e vamos dizer o que arrecadar no futuro será destinado para aquela área. E aí temos algumas percepções na sociedade de que vincular é uma coisa boa, de que criar um fundo é uma coisa boa. Mas, primeiro, o que é vincular uma receita? O que é destinar uma receita? Temos aqui algumas questões a serem resolvidas além dessa. Então, vamos tratar o que é vincular uma receita, vamos diferenciar uma vinculação de receita de uma despesa obrigatória. Vinculação de receita é diferente de limite mínimo de gasto. E vinculação de receita, será que ela melhora o gasto público? Tá? Essas são algumas questões que nós vamos tratar aqui. Então, o que é vincular receita? É pegar parte ou a totalidade de uma receita e tem uma palavra-chave, previamente destinar a uma finalidade específica. Por quê? Por que previamente? Porque, na verdade, o orçamento, com receitas e despesas, o que você faz toda hora é isso, é pegar uma receita e destinar para uma finalidade, para uma ação, para um gasto. Mas o que a vinculação faz? Ela vai lá e diz previamente, e diz tantos por cento dessa receita tem que ser destinada para aquela atividade. Veja que quem estuda orçamento sabe das funções clássicas do orçamento, não é? Que é a função alocativa, distributiva e estabilizadora. E uma das funções que você limita, ou às vezes até mata num processo de vinculação de receitas, é a alocativa. É a possibilidade de você alocar o dinheiro de acordo com a necessidade ou de acordo com a prioridade. No entanto, quando se pergunta em sala de aula, geralmente, se vincular receita sob uma ótica, olha a pergunta, sob uma ótica estritamente técnica. É bom ou ruim? Veja, não estou aqui colocando um contexto, né? Sob óticas de técnicas de orçamento, de elaboração de orçamento, de condução de política fiscal, se vincular é bom ou ruim, né? Na sala de aula, normalmente, alguns dizem, é bom, é ruim, outro fala que engessa, outro diz que é bom porque garante o gasto, tem várias motivações ali, várias justificativas. Mas eu costumo dizer que quando uma coisa é boa, nós queremos para si. Então, por que a gente não aproveita e vincula recursos em casa? Por que a gente não chega e diz 10% do nosso salário vai para a educação dos filhos, 20% vai para a previdência, para o futuro, 30% vai para a manutenção da casa? E aí, quando eu faço essa pergunta, normalmente alguém diz assim, professor, aqui em casa está tudo vinculado. Quando eu recebo o recurso, já está todo destinado.
Não, ele não está vinculado, ele pode estar comprometido, é diferente. Então, por exemplo, se eu contrato uma empregada para minha casa e digo que vou pagar um salário de R$ 1.000 para ela, eu não estou vinculando o meu salário ao quanto eu vou pagar. Né? Eu posso ganhar 10 mil e eu vou pagar 1.000 para ela. Se eu estivesse vinculando, significaria dizer, eu vou pagar 10% do meu salário para a empregada. E se eu tivesse um aumento de 100%, eu passasse a ganhar 20 mil, ela passaria a ganhar 2 mil. Então, quando um governo ele pega parte de uma receita ou uma família e compromete para um gasto obrigatório, é diferente de vincular receita. Tá? Outra coisa que confundem muito é que vinculação com limite mínimo de gasto. Né? Vincular não me obriga a gastar. Vincular me diz que quando eu arrecadar, eu só poderei gastar naquela área. Mas não diz que eu vou ter que gastar 5% no ano, 10% ou 30%. Diferente da regra de limite de educação e saúde, que diz que eu tenho que aplicar 25% ou que eu tenho que aplicar 15% ou 12%, aí, a depender do ente, na saúde. Ok? Portanto, limite de gasto é uma coisa, ele me obriga a gastar. Veja, no caso do governo federal, eu trabalhei no Caixa lá por 13 anos e a gente arrecadava lá, o Tesouro Nacional arrecada a COFINS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade. Não tem nenhuma lei ou nenhuma regra que diga que tem que gastar todo o dinheiro arrecadado vinculado naquele ano. Então, em tese, no limite do raciocínio, se arrecada 1 bilhão de COFINS e não gasta nada, não pode ser uma coisa imoral, não é uma coisa ilegal. Não tem obrigação de gastar. Inclusive, o governo federal, ao fazer superávites primários por vários anos, aí por 13 anos consecutivos, e por ter um orçamento excessivamente vinculado, não tinha jeito, sobrava dinheiro vinculado. E aí a gente tem que remeter ao cuidado do parágrafo único do artigo 8º, que diz que mesmo a sobra vinculada permanece vinculada no exercício seguinte. Ok? Apesar de que nesta regra, se eu pegar essa sobra e desvincular por lei, né, eu tenho outra possibilidade de aplicação. Logicamente, estamos falando de recursos legalmente vinculados. Aí já tem parecer, por exemplo, no nível federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, teve um ano, por exemplo, da crise de 2008. O Tesouro precisava mandar dinheiro para o BNDES, dar liquidez ao mercado. O que foi feito? Uma medida provisória, pegando superávit dos fundos que estavam no Tesouro para emprestar para o setor elétrico. Né? Então, tinha fundos que estavam vinculados para uma finalidade, ele foi lá e utilizou para outra finalidade. Volto a dizer, recursos legalmente vinculados. Se um ente for fazer algo parecido, teria que ser com aquilo que é lei estadual ou com aqueles fundos que são de lei municipal. Ok? Então falamos o que é vinculação de receita, não se confunde com gasto obrigatório, não se confunde com limite de gasto. E aí a pergunta que se faz é, quando eu vinculo receita, eu melhoro a qualidade do gasto? Ora, tenho vários amigos em tribunais de contas que me contam histórias de prefeitos que pintam a escola pela terceira, quarta vez no ano para comprovar que está gastando dinheiro do Fundeb. Então não tem necessariamente uma relação entre qualidade do gasto e dinheiro vinculado. As pessoas acham que o dinheiro vinculado será melhor controlado. Não necessariamente. Se fosse isso, o nível de corrupção no país seria baixíssimo, porque no caso da União, mais de 90% do orçamento é vinculado, das receitas são vinculadas. Tanto que nós chegamos num patamar de absurdos de vinculação que nós temos a chamada DRU, Desvinculação de Receita da União, que na renovação virou DREM, isso foi para estados e municípios. E aí se mostra que a gente veio vinculando e vamos fazer uma emenda constitucional desvinculando. Né? Então, falamos desses tópicos de vinculação e quais são as sequelas do processo de vinculação. E aqui nós temos, então, pelo menos 4 sequelas. São estas aqui de inversão de prioridades, engessamento também de prioridades, um automatismo aí do gasto e uma baixa elasticidade da despesa vinculada. Vamos comentar cada um desses, inversão de prioridades? Rapidamente, não é raro você ver um órgão que ele ofere receitas, né, e ele não utiliza aquelas receitas que são deles, são carimbadas,
para coisas que são essenciais. Ele usa por supérfluo. Vamos dizer o seguinte, eu tenho um fundo vinculado a um órgão e esse fundo não paga despesa com o pessoal. Ele só faz investimento do órgão. Então ele vai esperar que a despesa com o pessoal seja paga com fonte tesouro. Por isso eu sempre digo que finanças é muito parecido com a nossa casa. Você não imagina o filho que começa a ganhar uma renda porque está dando aula particular, ele não chega para o pai e diz, papai, me dá aí a conta de água e energia que eu vou pagar esse mês. Nada, ele vai usar para sair com a namorada, para comer uma pizza, para ir no restaurante. Não é? Assim muitos órgãos fazem, e isso chama-se inversão de prioridade. Eu vi casos de órgão em que ele chegava e dizia, olha, não tenho dinheiro, por exemplo, no hospital para remédios, mas a receita própria tinha dinheiro sobrando. Não é? Numa crise fiscal isso fica muito mais evidente. Tem agora um caso clássico no próprio Rio de Janeiro, em que o Rio está em crise fiscal, está faltando dinheiro para tudo, e os poderes que têm fundos próprios, alguns até formados, nós vamos comentar, com duodécimos, o que é um absurdo, eles têm dinheiro em caixa de 1 bilhão e 600. Então como é que um Estado em crise tem 1 bilhão e 600 em caixa e você diz, olha, você vamos usar parte desse dinheiro para usar pessoal? Não, não posso. Só posso para o meu custeio, para o meu investimento, certo? Então a vinculação gera esse tipo de inversão de prioridades. Né? Outra coisa é o engessamento. Quem disse que a prioridade do passado será a prioridade do presente ou será do futuro? Um exemplo, a educação, lá em 96, se criou o Fundeb, era ensino fundamental ali, na época Fundef, né? E depois teve que transformar em Fundeb para ter uma escala maior, o problema já estava o gargalo no ensino médio, ok? Então o engessamento de prioridades é um problema e o outro é o que a gente chama de automatismo do gasto. O que é automatismo do gasto? Muitas vezes a área que tem recursos vinculados, ela gasta porque tem que gastar. Esse dinheiro tem que gastar com alguma coisa, é o nosso dinheiro, então vamos gastar. E aí não necessariamente aquele gasto é o mais prioritário. Se fosse olhar para o ente como um todo, teria outras prioridades. Né? Ou você acha que, por exemplo, na crise fiscal do Rio de Janeiro, alguém não estava fazendo alguma inversão de prioridade ou automatismo do gasto, quando, por exemplo, estava se fechando restaurantes populares que atendiam os mais necessitados, enquanto de outra obra estávamos fazendo a construção de algum prédio ou algum outro tipo de investimento, e eu estou falando com recurso do Tesouro, não estou necessariamente falando com recurso de empréstimos, ok? O último ponto é o que a gente chama de baixa elasticidade da despesa vinculada. O que é isso? Normalmente a justificativa para criar uma receita vinculada é dizer que vai ser utilizada para uma determinada finalidade. No governo federal a gente viu classicamente a criação da CPMF, da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, e ela vigiu por muito tempo, por um bom tempo, e a partir dela se financiava saúde, previdência e o Fundo de Combate à Pobreza. Bom, a CPMF em determinado período não foi renovada, o Congresso não aprovou a renovação da emenda constitucional e aquela receita, na época, na ordem de 25 bilhões, sumiu do caixa do Tesouro, vamos dizer assim. O Tesouro deixou de arrecadar. Ora, mas a despesa que ela financiava continua. O Fundo de Combate à Pobreza, que financiava o Bolsa Família, continua demandando recursos. Então, quando você cria uma receita vinculada para financiar uma despesa, quando essa receita some, não necessariamente a despesa some. Tem uma baixa elasticidade nesse contexto. Okay? Então, dado esses conceitos, agora a gente pode entrar no nosso assunto. E o nosso assunto é de medida provisória da 938. A medida provisória 938 é a do auxílio financeiro. A União vai conceder um auxílio financeiro, a base disso, as perdas, a essência são as perdas do FPM, do FPE, e aí a União vai compensar por um período determinado isso. Aí a pergunta é, olha, esse recurso vai precisar de uma fonte específica, ele é carimbado para alguma coisa? Assim, não. Nem faria sentido ele ser carimbado. Ele é FPM? Também não. Porque se ele for FPM, ele vai ter que destinar para saúde, educação, duodécimos e tudo. E vejam, eu estou repondo
Estou dando um auxílio, eu, União, estou dando um auxílio financeiro ao município, aos estados, para que ele possa atender às ações da pandemia, mas isso não transforma num recurso vinculado, até porque as ações que possam ser decorrentes dessa pandemia têm várias vertentes, não é só na saúde. Não é? E nós temos uma diversidade, estamos falando de um auxílio a municípios. Vejam, eu tenho uma situação em que o município ainda não foi afetado, não tem um caso de Covid lá. Eu tenho situações em que o município não tem hospital. Então como é que eu vou exigir que ele gaste em saúde, né, especificamente naquilo? Portanto, é um dinheiro que a gente chama livre. E essa palavra livre ela é mal interpretada, porque a sociedade acha que ao vincular, não torná-lo livre, perde-se o controle. Não, não tem relação disso. Ou seja, o controle tem que ser exercido tanto nos recursos vinculados quanto nos recursos que a gente chama de ordinários, certo? E aí, nesse contexto, a palavra livre é de livre alocação aprovado pelo parlamento na lei orçamentária. Então, não existe no setor público recurso de livre alocação e eu uso para o que eu quiser como governante. Eu tenho que submeter ao parlamento e o parlamento ele representa a sociedade, ou deve representar. Se o parlamento, por acaso, foi capturado pelo Poder Executivo, é uma deturpação. Mas é, na essência, um erro achar que o recurso livre não é um recurso fiscalizado. Ok? Beleza. Então, o raciocínio aí é que eu estou dando um auxílio financeiro. Pode ser que esse auxílio financeiro, imagine um município pequeno, ele é fortemente dependente, no interior, por exemplo, do Nordeste, do Norte e Nordeste principalmente, fortemente dependente de fundo de participação. E aí, esse auxílio vai ajudar a pagar folha, a manutenção daquele município, porque a arrecadação vai cair muito. Por que vai cair? Porque o FPM é com base no imposto de renda e no IPI. E aí, fatalmente, você vai ter uma queda e a União, então, vai compensar esse repasse para que ele fique igual, pelo menos, ao de mesmo período em 2019, ok? Então, na hora que recebe esses recursos, você ter que garantir que ele vai ser alocado na área de saúde ou que ele vai ser vinculado para alguma coisa, é ignorar a diversidade da realidade de todos os entes. Né? Outro ponto importante é, se ele não é um recurso vinculado, então eu não preciso criar fonte. Existe a chamada fonte ordinária. Em muitos cantos na União a gente chama a fonte 00, fonte 100. Pode ser que em outros entes tenha outro número. Mas o fato é, as chamadas fontes ordinárias é o dinheiro que entra e não está carimbado a nada, não está destinado a nenhuma área, alguma finalidade, ele compõe os recursos ordinários naquele ente. E ao compor os recursos ordinários, eles podem ser alocados para qualquer ação. Né? E aí, volto a dizer, quem vai definir no final é a lei orçamentária, para onde vão aqueles recursos. Ok? Então é importante também, nesse contexto desse auxílio financeiro, entender que esta liberdade de utilização conforme o orçamento é fundamental para atacar os efeitos financeiros, os efeitos econômicos da pandemia. Né? E eles são diversos. Ao comentar que não tem que ir para a educação, um colega chegou a dizer o seguinte, olha, mas por que não para a educação? Eu usei um certo argumento e disse assim, olha, as escolas estão paradas, né? O gasto com a educação vai ser muito menor, eu posso estar precisando em outra área. Ele disse, não, mas está parada, mas eu preciso pagar salário de professor. Certo, sem problema. Um recurso livre não está impedido de ser usado para pagar salário de professor. Agora, imagina, numa prefeitura pequena eu vou ter muito mais essa necessidade do que, por exemplo, nas capitais. As capitais, quem está demandando mais recursos é a área de saúde. Então, se eu tenho outra área, como a educação, ou mesmo os repasses do Odesp, que estão demandando menos, ou eu tenho uma área mais prioritária, esse apoio financeiro tem que ter a liberdade de poder ser utilizado para a área que está mais necessitando no momento. Então não é bom, não é a boa prática, não é o que o Tesouro recomendou e mais, não é o que a medida provisória trata. A medida provisória em nenhum momento diz que esse dinheiro está carimbado para ser utilizado só na finalidade tal. Ela pode ser usada para qualquer finalidade. E aí já tem caso de Tribunal de Contas que criou uma fonte. Ora, gente, se o recurso não é vinculado, criar uma fonte é uma aberração.
Por que é uma aberração? Porque a fonte nasce para segregar os recursos que serão aplicados em uma área específica. Se esse é um recurso livre, ele tem que ser destinado para a conta do recurso livre, ou seja, para a fonte do recurso livre. Apesar desse dinheiro cair na mesma conta do FPM, e eu sei que a realidade municipal ela acaba muitas vezes fazendo uma correlação de uma fonte para uma conta bancária, esse não é nenhum problema. Por quê? Porque quem tem um bom sistema de contabilidade tem que trabalhar por fontes. Se você tem um sistema de contabilidade que ele não consegue segregar disponibilidades por fonte, pode tratar de trocar esse sistema, porque você tem que fazer o controle das chamadas DDRs, das disponibilidades por destinação de recursos. Então o fato de cair muitos dinheiros, vamos chamar assim, de várias finalidades até, e livres, numa mesma conta, não é problema. Quem tem que separar é a contabilidade, é o sistema contábil. Okay? Esse é um princípio de unidade de tesouraria, artigo 56 da 4.320. Portanto, esses recursos vão ter que ser utilizados de acordo com o orçamento, podem ser utilizados como fonte para abertura, inclusive, de um crédito extraordinário, e aí eu não preciso ter uma fonte. E aí, nesse caso, veja que a criação de uma fonte vai criar um outro problema, porque ao criar uma fonte, às vezes, o dinheiro do FPM, que boa parte vai para a fonte de recursos ordinários também, né? A gente vai ter que fazer um remanejamento orçamentário agora para poder gastar esse dinheiro. Às vezes ele já estava com a ação pronta, ele cair na fonte 100, vai repor o que o FPM joga na fonte 100, porque uma parte do FPM vai para a chamada fonte 100 ou fontes ordinárias. Estou chamando fonte 100 porque na União é a codificação dela. E aí, evita, se você não cria fonte, evita essa coisa dos remanejamentos orçamentários, dificultando o processo de alocação e, no final das contas, de ajudar a sociedade, dos recursos ou da ação governamental chegar mais rápido para quem precisa. Tá? Então, esse era basicamente o recado, e aí eu preciso só finalizar com algumas coisas ainda relacionadas com fonte. Uma delas é realmente a gente repensar essa cultura de que achamos que para todos os problemas fiscais criar um fundo resolve. Eu tenho uma frase fazendo um paralelo com aquela música da Marina, que todo mundo, todo órgão quer um fundo para chamar de seu, mesmo que seja com recursos tributários, né? Ou seja, mesmo que seja recurso do contribuinte. Então nós estamos com vários feudos em estados, em municípios, na União, em que o órgão se sente dono do dinheiro público, dono da receita pública. A receita pública é da sociedade, não é do órgão A, do órgão B, do órgão C. No processo de vinculação de receita, os órgãos foram se apropriando de receitas e agora, quando você quer quebrar a vinculação, diz, não, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é do meu esforço. Né? E aí até confundem conceitos de receita própria com receita do tesouro e com receita diretamente arrecadada. Uma receita diretamente arrecadada pode ser de fonte do tesouro e pode ser própria. Um órgão, quando arrecada uma taxa, isso não é característica de receita própria. Uma receita própria, ela enseja o esforço próprio do órgão na geração de receitas de recursos oriundos de bens e serviços facultativos ou da exploração do patrimônio. Então, quando eu tenho um órgão como um Detran, um TJ, que cobra uma taxa e diz que aquele dinheiro é uma receita própria dele, isso é uma impropriedade conceitual. Né? Por quê? Porque quem tem o poder de tributar é o ente. Nem a Receita Federal, né, a Secretaria de Fazenda tem poder de tributar, é o ente que tem o poder de tributar. Então aquilo, no sentido lato, é uma fonte do Tesouro. Pode ser uma fonte do Tesouro vinculada à Fazenda, vinculada ao Detran, vinculada ao TJ, mas antes de tudo é do Tesouro. E antes de ser tesouro e antes de ser própria, ela é pública, ela é da sociedade. Por isso não faz sentido ter dinheiro sobrando em fundos e carência em outras áreas. E essa é uma das sequelas da vinculação. Né? E é triste, às vezes, ver que tem parlamentares que defendem a vinculação. Quando ele defende a vinculação, ele está dizendo que a legislatura do passado está definindo a prioridade do presente e está tirando a capacidade dele de avaliar qual é a prioridade do presente. Portanto, a vinculação ela é sim um instrumento perverso. Não tem ninguém
internacionalmente querendo visitar o Brasil para conhecer o nosso modelo excessivo de vinculação. Não tem nenhuma missão internacional dizendo vamos visitar o Brasil e ver como eles fizeram o modelo de vincular receitas. Não, porque ela fere um princípio. Ela fere o princípio da não afetação, da não vinculação das receitas. É um princípio internacional, é um princípio aceito tecnicamente e diz que nenhuma receita, nenhum ingresso do orçamento deve estar vinculado, certo? E se você vai visitar os países desenvolvidos, tão longe de ter os níveis de vinculação que temos. O que temos de vinculação, eles têm a parte muito mais de uma previdência da vida. E onde é que discute as prioridades? Onde é que discute quando que esses países civilizados discutem quanto vai ser para a educação, para a saúde, para determinada área? No processo orçamentário. E aí alguém pode dizer, poxa, Feijó, mas você está sonhando, né? Como que o município vai discutir isso? Não tem capacidade. Ah, então vamos reconhecer a nossa incompetência como sociedade. Vamos reconhecer a nossa incompetência de discutir nos instrumentos de planejamento quais são as prioridades. E, por isso, nós não temos essa capacidade, deixamos que alguém vincule, alguém até de Brasília, né? Chega lá e vincula e diz que cada um tem que gastar tanto. Ora, se o meu governante não tem capacidade de fazer uma gestão para definir quais são as prioridades do meu estado, do meu município, e se esta sociedade não tem capacidade de fiscalizar, de acompanhar e de cobrar, essa é uma deficiência nossa como sociedade. É uma incompetência nossa. Porque há uma frase clássica de que fazer orçamento é definir prioridades. E o que está acontecendo muito no Brasil? Não estamos fazendo isso. Eu tenho um colega que diz que para fazer orçamento ele não precisa entender de orçamento. Ele basta entender de vinculação de receita. Se ele entender de vinculação de receita, ele sabe aonde vai ter que ser gasto esse recurso. Portanto, esse é o recado que eu queria dar. Uma geral nessa questão de vinculação de receitas e dizer que, resumidamente agora, quais foram os pontos que nós tratamos? Que na 938 o auxílio financeiro não tem vinculação e que isso não é ruim, pelo contrário, é bom. Você tem que dar liberdade para que tenha alocação. A gente tem que acabar com essa cultura de que acha que vinculação resolve tudo. E aí eu vou até fazer um parênteses que eu tinha esquecido, né? Tem hora que parece que quando tem um problema, cria um fundo. Criou o fundo, resolveu o problema. Na discussão de previdência, teve uma coisa interessante. Teve uma hora que começaram a dizer que a Previdência não tinha quantidade de recursos e que uma das soluções era vincular mais recursos para a Previdência. Eu digo, ó, gente, é cobertor curto. Quando você pega o mesmo dinheiro e vincula para uma outra área, você tirou de outra. Então está concorrendo esse dinheiro. Então parecia que resolver o déficit era simples. Pega todos os tributos, pega todo o dinheiro e vincula para a Previdência. Acabou o déficit. Porque a gente vinculou. Resolvido o problema da Previdência. Não, você criou um outro problemão do outro lado. Vai faltar recursos para financiar os outros setores, as outras áreas. Tá bom? Então, o resumo é esse. Dinheiro livre, não precisa criar fonte para esse dinheiro do auxílio financeiro, porque ele não é um dinheiro vinculado. E logicamente, é importante que você vai ali utilizar os recursos para créditos que já existem, porque ele é tipo uma fonte 100 da vida, uma fonte de recurso ordinário, e pode ser que enseje que o município crie, então, créditos especiais ou tenha que fazer um crédito suplementar, dados os recursos que estão chegando, pois a destinação dele não tem para a saúde, não tem para a educação e não tem para o duodécimos. É nessa liberdade que é importante que também haja um maior controle social, né, de alocação desse recurso, uma maior cobrança e tal. E que a gente consiga evoluir como sociedade e entender que os instrumentos de planejamento têm que ser o seu papel, que não adianta ficar vinculando previamente os recursos, pois isso não é solução para crises fiscais. Bom, espero ter contribuído com o debate, fico à disposição, podem fazer perguntas aí e eu vou tentar, a partir delas, até se for o caso, gravar outros vídeos.